Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Lauro Maeda, mais um papo aí com um colega de profissão. Estamos aí hoje com o Fred Kendi, nosso querido amigo Japa. Hoje temos dois Japa aí no vídeo, vocês vão ter que aturar, tá tudo dominado. Não estamos de olhos fechados. Tudo dominado. Tudo dominado. E aí, gente, beleza? É isso aí. O papo com o Fred é a respeito do que ele resolveu na vida dele no momento em que ele entendeu que a fotografia poderia realmente fazer parte do dia a dia, da rotina, do dia a dia da vida dele. Então, esse é um papo que vai muito por esse lado, né, Fred? Isso aí. São 3, 4 anos de fotografia, é isso? São 4 anos de fotografia, né? Antes eu trabalhava com TI, era consultor de TI. E num dado momento da carreira eu falei, não, eu preciso pensar em alguma coisa que eu realmente curta, que eu realmente goste e que seria o meu plano de aposentadoria, digamos assim, né? E nada melhor do que fazer alguma coisa que tem paixão de fazer, amor por alguma coisa que eu sempre fiz, que era a fotografia. Ah, você já fotografava antes, então? Já, por mas hobby, por curtia, hobby, era um momento de desopilar de toda aquela rotina pesada que é quem trabalha com TI sabe disso, né? Que é uma Exatamente. responsabilidade, é uma carga de trabalho bem puxada. E aí você usava a fotografia como uma válvula de escape, né? Ótimo. Vira e mexe, quando a gente estava num trabalho muito pesado no escritório, assim, final de semana ou mesmo à noite, pegava a minha câmera e saía fotografando também. Coisa que eu faço ainda até hoje, né? Você vê que é um negócio que é gostoso de fazer, né? Tá, e me diz uma coisa, teve algum gatilho, algum start assim o que te fez decidir realmente por largar uma carreira já consolidada no TI para ir para uma carreira que você ia começar nos primeiros passos, digamos assim? Quando que aconteceu essa decisão? Aconteceu no momento que a parte corporativa, né, com essa crise dita instalada aí, que vem desde 2012 aí no Brasil, eu vi que era um negócio muito comercial, né? A relação era muito por interesses comerciais, por interesses, enfim, todos os interesses que existem, menos com relação ao sonho das pessoas, Entendi. ao que as pessoas queriam. Entendi. E aí eu fui buscar na fotografia essa parte mais humana, digamos assim. Entendi. E o que tu tem aprendido nesse começo de caminhada aí que realmente tá sendo legal, ou que foi legal em algum momento, que você entendeu que aquilo ali fez você pensar de uma maneira mais profunda sobre a profissão, sobre como levar o teu negócio de uma maneira sustentável e saudável para que chegue realmente naquele objetivo que você falou, que é de se aposentar fazendo algo que curte fazer, né? Eu sendo sincero para você, Maeda, eu no começo eu não pensei, né? Como foi um negócio muito rápido, né? Foi um gatilho meio que até emocional, digamos Entendi. assim. Eu não cheguei a planejar item por item de como seria isso daí. Lógico que assim que comecei a trabalhar com fotografia, eu parei e pensei e falei, não, preciso realmente colocar isso no papel e organizar planejar. isso, né? Mas no primeiro momento falei, não, vou trabalhar com fotografia de alguma forma, mostrar, né, o que me fez, o que me atraiu nisso, mostrar ao mundo uma forma, o meu olhar, né? Alguma coisa que eu possa... te identificasse. Exatamente. Que tu pudesse mostrar para as pessoas aquilo que realmente é a tua essência. Ou aquilo, olha, eu gosto tanto disso aqui, eu queria que as pessoas vissem também, né? Entendi. Então isso acabou me levando para esse lado da fotografia mesmo. Maravilha. O Fred, eu me lembro muito bem desse cara, quando a gente teve um dos primeiros encontros, assim, e dali em diante, foi quando mesmo? Foi em 2015, né? Você foi palestrar lá em São Paulo, lá no... entendi. Foi no Indie Road Show? Não sei se podia falar, né? Mas... claro que pode. Foi lá no Indie Road Show, lá em São Paulo, quando eu vi que teria essa palestra sua. Eu já acompanhava o seu trabalho ao longo desses... Na época eu estava com mais ou menos 2 anos aí de fotografia, né? Buscando
já dentro do planejamento do que eu queria para minha empresa, né, digamos assim, de fotografia, que era a parte de casamentos, né? Então eu já estava buscando grandes referências do mercado, né, e aí seu nome estava nessa mira, Legal, digamos assim. Legal. Aí eu falei, puta, é uma proposta muito legal isso daí, porque são poucas pessoas muito próximas do palestrante. Isso. Né? Então, é a proposta do Indie Roadshow, né? De ter ser um evento menor e que possa ter esse contato mais próximo. Exatamente. Sem dúvida. E aí ter esse contato bem próximo de repente o Maeda saber quem é o Fred também. Claro, mesmo que seja por contato, por um relacionamento bem superficial. Não, exatamente, enfim. É isso que eu queria falar, porque depois desse primeiro contato a gente teve uma sequência de encontros, né? Verdade. E eu falava, esse cara é onipresente, ele tá em tudo que é lugar. Esse cara tá fazendo todos os cursos, os congressos, os workshops e tal. E foi muito bacana ter esse cara numa das edições do Elements, né? Que a gente tem esse projeto, eu, Fábio Laub e agora Sérgio Escrivá. Foi muito bacana ter o Fred na turma e entender o quanto ele evoluiu, o quanto ele pôde realmente colocar em prática alguns conceitos, né? Principalmente de negócio, que era o que ele tinha assim de mais, talvez ele mesmo pode falar, de mais profundo que ele poderia desenvolver, né? De entender a respeito de cliente, de conexão com cliente, esse tipo de coisa. Eu acho que essa parte é uma parte que é bem interessante, que deve ter feito dado um efeito bem bacana, né, para a tua carreira, não? Eu diria que esse Indie Roadshow para mim foi um marco, né? Porque lá acabei conhecendo não só o Maeda que foi palestrar, mas outras pessoas, até o próprio Frank Costa estava lá palestrando também. Fiz um relacionamento muito legal ali, né? Tem até uma das pessoas que estava no Elements do ano passado, eu conheci nesse Indie Roadshow de 2015, né? O João Lessa. O João. Que massa. Então, isso tudo estava dentro do plano, né? Que a Maeda falou, a gente se encontrava numa sequência de eventos, parecia que eu estava em todos os lugares. E eu estava mesmo, porque eu tinha traçado esse plano. A partir do momento que eu vi que eu precisava fazer um negócio ser profissional efetivamente, porque era o meu negócio, falei, bom, então precisamos fazer um plano, né? Preciso me preparar para isso. E o mercado, digamos assim, de casamentos já me atraía, não só agora profissionalmente, mas antes, quando eu nem fotografava profissionalmente, eu já gostava dessa coisa do casamento. Então, quando eu comecei a fotografar, o casamento estava dentro dos meus planos e eu falei assim, não, mas eu não vou entrar de cabeça, fazer um casamento qualquer, de qualquer jeito, eu quero entender como é que esses caras, esses feras aí fazem. Então isso me fez traçar esse plano de estar em vários workshops, né? Comecei a pesquisar as referências do mercado, participar desses workshops. Pegar as informações. As informações, ver como que isso funciona, né? Como que seria por que tanta gente fotografando casamento eles se relacionam sendo que são concorrentes, teoricamente, né? Então isso para entender tudo isso, né? Esse mecanismo, esse sistema todo, achei bem interessante. E me diz uma coisa, eu tenho uma curiosidade, na verdade essa pergunta eu nunca fiz para ele pessoalmente, estou fazendo agora pela primeira vez. Fred, fazendo um paralelo, tá? Entre a expectativa que você tinha antes de entrar e efetivamente fazer o Elements e depois que aconteceu o Elements, colocando esses paralelos, o que tu coloca de mais importante, assim, de que é marcante, assim, nesse sentido, do que você esperava e do que você obteve e hoje coloca em prática no teu dia a dia? Cara, tem duas coisas bem importantes aí que eu posso pontuar assim para não ficar muito extenso, porque é uma lista enorme de coisas, né? Uma das coisas que a gente sempre já escutou falar e que no Elements realmente caiu a ficha para mim é que pessoas compram pessoas, né? A gente fica muito focado em técnicas, em composição, em isso, aquilo, em poder vender, marketing digital. Enfim, a fotografia digital hoje permite você conhecer tudo tudo, né? Você tem que conhecer tudo. Não dominar, mas você tem que conhecer e saber pelo que existe. Menos. Isso. Né? Então, essa questão de pessoas comprar pessoa comprar pessoa é que caiu a ficha para mim, porque eu falei, puxa, a gente tenta fazer todo um marketing em cima, mostrar só coisas legais, tal, não sei o quê, mas no final das contas
o cliente tem que se identificar com você, Claro. tem que se conectar, tem que, né? Você vai comprar um serviço, você de alguma forma você tem que sentir que aquilo vai te atender. Sem né? dúvida, porque assim, você tem um bom site, um bom blog, está bem colocado na internet, é claro que isso é muito importante, né? É importante Sim. para o primeiro contato, para o cliente te achar, né? Para trazer ele. Isso, para fazer com que ele entre em contato contigo, mas depois no momento que ele te mandou um e-mail, né? Ou te mandou uma mensagem, algo nesse sentido, a partir dali é que precisa ter realmente a competência para poder levar essa conversa, essa conexão de uma maneira legal, bacana, honesta, né? E que possa Exatamente. resultar realmente em coisas boas, tanto para a gente quanto para os nossos clientes, né? É porque eu vejo assim, Maída, a partir do momento que você se conecta com o cliente, né? Lógico, existem vários tipos de conexão. Níveis, tal, né? níveis, tal. Isso. Mas você vai passar um grande tempo com o casal, né? Tanto no ensaio quanto no casamento. E no casamento Exatamente. você precisa ter a confiança deles também. Claro, né? Então isso é muito importante. legal. E o outro ponto que ia dizer era a questão do profissionalismo mesmo, né? Eu comecei a fotografar e eu falei, putz, não, precisa ser uma empresa, né? Precisa ser um negócio profissional, as pessoas precisam se sentir seguras com a contratação, porque não são R$100 que você vai investir, né? É uma grana boa. E não é uma TV, um eletrodoméstico, um produto que ela está vendo, né, na frente e está Exatamente. comprando, né? Ela está comprando um serviço, né? A serviço. noiva e o noivo estão atrás de um serviço e se não houver essa relação de confiança, tudo fica muito mais frágil, né? As dúvidas começam a predominar. E aí a dificuldade de conversão realmente aumenta muito, então você precisa realmente ter essa noção de como levar tudo isso para um lado que possa reforçar essa conexão. Exatamente. E que tenha esse caráter de dar segurança para o cliente, não é isso? Exatamente, porque não é só, né, a pessoa ir com a sua cara, digamos assim, né? A pessoa gostou de você, ok, então peraí, vamos pesquisar mais sobre esse cara, vamos ver o que ele tem feito, começa a acompanhar nas redes sociais, então tem todo um conjunto, claro, né? Aí vai o equilíbrio disso daí, mas o LMS me trouxe essa questão mais profissional, mas o mais importante não é assim, só colocar numa planilha valores e cálculo de custos para você saber quanto que você pode cobrar. A questão é assim, você entender todo esse mecanismo que tem por trás de você vender um serviço, simplesmente sem chutar preços, né? Para poder realmente você passar de coração e de cabeça para o cliente também, né? Porque o cliente vai perceber se você está falando... Se é um valor chutado... Se você está enrolando, né? Ou se você realmente Claro, está passando o seu valor. Né? Claro, o discurso fica muito mais firme, né? Mais claro, mais honesto, né? Tem todo um conceito por trás disso que não é fácil, e o cliente não é simples, percebe, né? E o cliente percebe, né? Então, ele percebe até... Vamos supor, né? A gente nunca incentiva a política de desconto, né? Por uma questão profissional também. Mas vamos supor que você queira dar um desconto para algum cliente. Você tem embasamento, você sabe de onde vai tirar, você sabe onde vai poder faltar. Isso. Né? Sabe até quanto desconto você pode dar. Exatamente. Né? Não, sem dúvida. Mas com certeza você vai abrir mão de alguma coisa. Né? Claro. Ou o cliente abre mão de alguma coisa ou você. Exato. Porque a gente trabalha tudo justinho. Né? Legal. E nessa caminhada aí desses 3, 4 anos de fotografia, né? Falando um pouco da parte prática, né, da fotografia, o que você tem feito assim que tem dado resultados, mas tem dado também algo que você considera importante na parte fotográfica, não na parte de negócios. A gente fala um pouco de negócio. Vamos agora para a parte prática da fotografia. Você já fotografou comigo algumas vezes. Umas 7 vezes, 8 vezes. Estamos ali perto disso, né? Eu já perdi a conta agora. E é muito legal ter o Fred acompanhando o nosso trabalho, porque essa amizade já começou, como a gente falou, lá da época do Indie Road Show 2015, lá em São Paulo. Né? E de lá para cá a gente tem se encontrado muito e isso é muito bacana porque a gente tem trocado nesses períodos que a gente se encontra aí, a gente tem trocado muitas ideias e eu tenho certeza que para ele é muito legal, para mim também está sendo muito bacana, né? Eu tenho tido outras formas de intercâmbio, né? de conteúdo, informação, por exemplo, ontem a gente estava fotografando um casamento aqui em Blumenau, a gente está em Blumenau, né? Estamos aqui num parque bacana aqui de Blumenau e ontem a gente fotografou um casamento e eu não tirei
as minhas Canon da minha mochila, né? Eu fotografei com a Fuji X-T2 o casamento inteiro. Praticamente com uma lente só, praticamente, né? Com a 23? 23. E mais no final, assim, na festa, na balada, eu peguei a 18, né? E então, nessa parte da fotografia, o que você tem feito, que você tem curtido? Esses encontros estão sendo legais? O que tu tem tirado de positivo nisso aí? Conta aí um pouquinho. E só um detalhe, né? Você estava usando flash Canon no automático, né? É isso. Na Fuji. E funciona, né? Funciona, né? Você viu, né, que funciona? É só saber usar, né? Exatamente. Mas é o seguinte, isso faz parte também, é uma parte dentro do que eu tracei de estratégia também para a minha carreira, né? Uhum. Eu não considero isso como sendo uma cópia nem nada, afinal eu busco conhecimento, né? Então essa parte técnica, essa parte mais da fotografia mesmo, né? Como chegar numa fotografia que eu olho e falo assim, isso daqui é o que eu quero mesmo, né? Eu entendi que seria legal estar acompanhando de perto o trabalho dessas referências que eu tenho, né? E aí surgiu numa conversa até com o Frank na época tal, Você fotografou com ele, né? Eu fotografei três vezes com ele. Que legal. 3 vezes com ele. Legal. O Sniper. Sniper. Grande Sniper. O cara é realmente um sniper, né? Você não vê de onde ele está fotografando, mas enfim. Que legal. E tá acompanhando em campo, né? O trabalho desses caras aí. Né? No jogo, né? Não jogo, é um treino, é um jogo. No jogo. Exatamente. Porque a gente tem, hoje com a internet, com essa coisa de marketing digital, é muito fácil a pessoa se vender, digamos assim. Sim. Sem, às vezes, né, ter tanto conhecimento assim. E a gente sabe, vocês sabem que existe isso. Sim. Então no jogo é diferente, você está vendo a pessoa lá atuando. Né? De verdade. De verdade. Então, eu comecei a propor, né, de fotografar junto, nem precisava me pagar nada, ia de graça, porque para mim já era uma aula, né? Era uma puta aula estar junto com você, com o Fábio, né, com o próprio Frank, né? E agora mais para frente eu vou fotografar com o Marco Costa, não tinha nem comentado que legal, com você, que né? legal. Dali, Marcão e Carol, bacana. Trata esse japa bem aí, senão você não se vê comigo, hein? Então eu acho que isso tudo acrescenta, né, e te dá embasamento para você ajustar isso no seu mecanismo, digamos assim, para que você chegue na sua fotografia, né? E às vezes como segundo fotógrafo, ou até como terceiro, ou até como bico, né? Que eu fui em muitos casamentos aí, até com o pessoal do Elements, tudo. Você faz uns testes lá, né? Porque afinal de contas você está lá, o compromisso não é seu da entrega de imagem. Lógico que no casamento de ontem, por exemplo, né, como segundo fotógrafo, tem um compromisso de entregar aquelas imagens. Tem uma responsabilidade ali. Né? Mas nesses momentos que você fica um pouco mais solto, é você botar em prática tudo isso daí. Né? Eu inclusive me coloco no lugar do Fred, voltando ali no tempo, uns 4, 5 anos aí, na época em que eu fiz isso que o Fred tem feito, de se convidar, né, para fotografar com outros colegas e experimentar outras situações, né, eventos de repente que você não está acostumado a fotografar, tal, características diferentes de eventos que você faz normalmente na sua cidade. Então assim, eu tive essa experiência com o Fábio, né, com o Fábio e com a Ana, e naquela época para mim foi rico demais, porque justamente foi isso que você falou, eu não tinha a responsabilidade de que o meu material tivesse obrigatoriamente que estar naquelas fotos selecionadas para os noivos, então eu fotografava muito solto. E a sensação que a gente tem fotografando solto um evento que é real, bem diferente. É muito legal. É muito legal e te cria oportunidade de entender de que forma que a gente consegue contar uma história sem estar com aquelas amarras da responsabilidade de ter sido contratado daquele evento. Exatamente. Né? Isso é uma delícia. Nossa, isso é muito bom, né? Isso é uma das coisas que eu tento aplicar nos meus casamentos, na minha equipe, né? É tentar ficar um pouco mais solto. Lógico que isso não é da noite pro dia, não é, né? São anos de trabalho, aí você veja o Maeda, depois de 30 anos de carreira, que ele está experimentando fazer coisas, sempre experimentando fazer coisas novas. Então, sem dúvida.
É um caminho, né? É um caminho. É um caminho. Teu caminho ainda está no começo. Está no começo, né? Acho que tem muita coisa por vir aí. Lógico que eu fiz alguns ajustes no meu plano, no meu planejamento, faz parte, Claro, né? claro. Você tem que estar ajustando para não ficar achando que saiu coisa errada ou não. Uhum. Mas é que ao longo desse caminho você vai encontrando novos fatores, Novas oportunidades, às vezes, novas incógnitas que você pode, essas oportunidades você, puxa, seria legal se eu visse isso agora, vou trazer isso para frente, trazer isso para trás aqui agora e pegar alguma coisa e jogar mais para frente. Isso faz parte de qualquer planejamento de empresa, inclusive, mesmo, né? E como empresa a gente tem que estar sempre ajustando isso daí. Claro. E uma terceira coisa, não sei se você ia falar mais alguma coisa, mas uma terceira coisa do Elements que eu achei que é de muito valor é o relacionamento entre as pessoas que participaram do Elements, né? Isso ocorreu há um ano atrás e até hoje a gente mantém um contato constante, né? Toda semana a gente está conversando. Grupos de fotógrafos da mesma região já fazendo fotografia junto. Isso é muito legal, né? Isso é muito bacana. Você pega o pessoal lá do Vale do Paraíba ali, né? O Rodolfo, o Davis, o Aguinaldo. Eles estão ali estão sempre se ajudando. Vai uma hora, um vai de segundo fotógrafo no casamento do outro, o outro vai... Então, isso é muito saudável. Essa sinergia que gerou foi muito bacana. Eu e o Fábio, a gente conversa frequentemente e a gente tem comentado isso, como é bacana aquele grupo que a gente criou no WhatsApp, né, do grupo do Elements Atibaia do ano passado, e a gente fica super feliz porque os papos são muito relevantes, né? As dicas, né, que cada um coloca lá e fala, as dúvidas, as respostas, as questões mais complexas, cada um dá sua opinião, ponto de vista. Isso é muito rico. Isso, né? É demais. E é muito importante citar também, Maeda, entre a gente mesmo, né, tirando você, o Fábio e o Sérgio, a gente mesmo, quando a gente conversa, a gente fala assim, puxa, cara, que grupo show, né? Porque não é só a gente trocando experiência entre a gente, né? Mas assim, quando a gente lança um desafio ou até uma pergunta, vocês se envolvem, vocês estão lá prontos para ajudar a gente também. Isso que eu acho muito interessante, porque não é só uma venda de workshop, não, cara, vocês estão envolvidos com o nosso problema também, e vocês sofrem com a gente e comemoram com a gente. Sim. Né? Isso então, é uma característica nossa, inclusive. É muito né? legal, né? Então quando a gente coloca lá no grupo algum case de insucesso, né? A gente sofre as críticas, Claro. O que foi feito de errado, isso, aquilo, leva bronca, né? Chega até a ser excluído do grupo de brincadeira, né? É verdade. Tem gente que chora. É tal. verdade, o pessoal tem... É verdade. Mas, é verdade. E da mesma forma que quando você coloca algum case que você fala, puxa, isso é tão legal, quero compartilhar, vocês comemoram também com a gente, né? Isso eu acho muito legal. E você percebe que isso é de dentro, não é... Claro. Não é porque é legal, porque é marketing, não. É bem a gente tem, sincero o negócio. A gente tem a ideia de que no momento em que a gente cria uma conexão, um relacionamento, aquilo pra gente tem valor, né? Principalmente se a gente for pensar em uma busca dessa conexão em função de uma deficiência, de uma falta de conhecimento que foram buscar esses conhecimentos. E todos eles viram na gente uma fonte desses conhecimentos, uma fonte dessas respostas que eles tanto procuravam, e pra gente é muito natural que essas dúvidas sejam sanadas na medida que a gente consegue, que a gente tem a capacidade de conhecimento para responder. Né? Então a gente é super sincero nesse sentido também, de repente ter uma questão muito complexa, muito difícil, e a gente dizer, olha, a gente nunca viveu essa situação, mas a gente imagina que talvez por esse caminho seja legal. Exatamente. E os membros lá, o pessoal que participou também, eles não ficam quietos também só ouvindo vocês falar, né? Eles dão pitaco também. Claro, né? claro. E se fosse assim? E se de repente fizesse desse jeito? Isso é legal. Isso é muito saudável, né? Muito bacana. Poxa, cara, isso é excelente. Cara. Beleza. E me diz uma coisa, cara, agora a última pergunta, assim, pra gente encerrar o nosso papo, que a gente tá com 24 minutos tem aí. Conversa pra horas, se a gente se deixar, a gente fica, né? A última pergunta aqui que eu tenho é o seguinte, cara, e de agora pra frente, quais são teus principais objetivos? O que tu traçou pra ti dentro da fotografia, né? Não aquilo que tu já conquistou, mas o que tu tem ainda para conquistar. O que tu pode falar sobre isso?
Cara, uma coisa que eu tenho muito para trabalhar e para conquistar ainda, né, que eu acho, por mais que eu acho que eu consiga fazer, é a questão desse relacionamento com o cliente, né? Quer desenvolver um pouco mais Que é desenvolver isso. mais como mostrar o Fred, né? Entendi. Como expor, né? O que eu quero passar, porque isso tem a ver com o público-alvo, né? Certo. Aí é uma mescla do que você gosta, do que você quer fazer com o direcionamento da empresa, né? Certo. Então, Não, entendi. essa costura aí, né, costura Uhum. fina, eu já venho trabalhando isso há algum tempo, o Fábio, né, me ajuda bastante com Com o coach, coaching, né? né, então levo bastante bronca, inclusive. E a cada reunião que eu faço com o cliente, a cada reunião, fechando ou não o contrato, eu, né, eu tento compartilhar com vocês, Claro. foi assim, foi assado, eu fico matutando o que eu posso melhorar, o que eu falei, o que eu não falei. Não é inventar coisa, é a forma como você vai falar, é a Claro. forma como você vai se mostrar que vai te vender. Exatamente. Né, vai te vender É como isso. pessoa. É isso. Então é desenvolver isso, uma das coisas, né? Tá. Tem muita Tá, coisa e na aí, né? fotografia, o que tu quer fazer? Qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho na fotografia? Não pensando mais em business, Aham. nem em relacionamento, mas na fotografia, qual que é o teu sonho? O que tu queres? Onde tu quer chegar? Tá, na fotografia eu quero eu quero trabalhar somente com casamentos, Tá. né? É um objetivo, né? Hoje eu faço além de casamentos, eu faço um pouquinho mais de algumas coisas, arquitetura, Corporativo, gastronomia, corporativo, 15 anos, Sei. infantil, gestantes, né? Que eu acho que alguma coisa tem a ver com família, Claro. né? Eu acho que faz parte, isso nunca vai estar fora, né? Sim. Mas é trabalhar mais somente com o casamento, mas ter alguma coisa que realmente as pessoas olhem e falem assim, puxa, isso daqui, eu quero isso daqui, né? A noiva ou até mesmo o fotógrafo, né? Olhar, nossa, isso aqui é Fred, isso aqui eu quero isso daqui, ou é chegar nesse ponto de eu me avaliar dessa forma, né? Entendi. Eu sei que é difícil porque eu sou muito autocrítico, né? Isso conta, né? Isso conta bastante. Mas é chegar num ponto de que eu falo, puxa, agora eu consigo me dar por satisfeito com relação à fotografia, né? Entendi. Tu sabe que a satisfação plena nesse sentido não existe, né, Fred? Infelizmente, Não eu tenho existe, que te né? dizer, Você eu tenho também que tá te vendo. dizer, eu tenho que te dizer que a satisfação plena nesse ponto não existe. Tu vai ficar super contente quando chegar nesse estágio, mas tu vai entender que aquilo é só uma etapa, né? Uma etapa que você colocou ali como um objetivo, você atingiu, conquistou esse objetivo, Vai mais mas aí pra coloca frente. uma outra etapa lá na frente porque isso é que faz com que a gente consiga evoluir, que a gente consiga seguir em frente, que a gente consiga cada vez mais reforçar os nossos porquês. Né? É só por isso, por essa busca é que a gente vai conseguir realmente essa evolução. Não tem como. Colocou a bunda na cadeira e ficou parado de braço cruzado, nada acontece. Não, nada acontece, né? Isso Nada eu acontece. vejo estando bem em contato com você, né, Maíra? Eu vejo isso por você também, né? Com 30 anos de carreira, está sempre buscando experimentar coisas novas, sempre tendo uma autocrítica, né? Como as conversas que a gente tem de pegar um trabalho que foi feito e falar o que pode ser melhorado aqui. O que pode? Sempre tem alguma coisa que sempre tem alguma coisa Sempre pra tem um melhorar. ponto que está um pouquinho mais deficiente do que o outro, né? E um momento muito rico mesmo é num casamento com você, por exemplo, a gente chega num momento que fica mais tranquilo, a gente consegue trocar algumas experiências, né? Porra, isso é muito enriquecedor, né? Então, é chegar num ponto, não digo perfeição, né? Porque perfeição não existe, em qualquer né? área Não né, existe. quase não existe. Não existe, né? Mas é chegar num ponto que a fotografia seja um objeto de desejo mesmo, de marca, né? Assim como tantos outros produtos que existem no mercado hoje, que eu quero isso, eu quero aquilo, ter isso na minha fotografia. Legal. Né? Tipo, eu quero o Fred para fotografar meu casamento. Isso que... Dá pra ver que o Fred não quer nada pequeno, né? Não. Ele quer algo realmente que seja consistente. Eu acho que isso é para quem conhece o Fred, não é nenhuma novidade, isso não surpreende em nada,
Eu que tenho esse convívio já há uns 3 anos com ele aí, é muito legal ver essa evolução, essa busca pelo desenvolvimento não só da fotografia, mas como do negócio. Galera, o papo foi bacana, adorei trocar umas ideias com esse cara aí. Prazerzão ter aqui com a gente nesse que é um projeto do Elements Education, né? Que faz parte do MBA fotográfico, que a gente faz com tanto carinho, eu, Fábio Laub e Sérgio Escrivá. Então aqui a gente se despede e tem um detalhe, né? Se gostaram da entrevista, pode dar um likezinho aí, né? Seguir o nosso canal, porque em breve a gente vai ter outros grandes caras aí, pessoas que podem estar colocando informações relevantes aqui pra gente. Trocar essas experiências é sempre legal. Então curte aí, compartilha se possível, né? E assina o canal, porque a gente está aí nesse empenho de colocar para vocês sempre material de conteúdo de qualidade e divertido, informativo, e é isso aí. Muito joia. Obrigado, Fred, pela entrevista. É um prazer estar aqui com você, né? Quando você me perguntou se daria uma entrevista, eu falei, pô, claro, com muito prazer, uma honra, né? Legal. Só um parênteses aí, o Elements foi um workshop que estava dentro do meu plano desde o início, que eu já tinha visto vocês trabalhando com isso. Sim. E era um workshop dos sonhos, e realmente foi. Foi muito diferente, foi muito impactante. Que bom. Então, obrigado, gente, por estar aí ouvindo a gente aí durante esse tempo aí. Vamos em frente, né? Vamos em frente, né? É isso. Obrigado, gente. MBA Fotográfico e Elements Education ajudando você a chegar lá. Até a próxima.